Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, carteira de trabalho. Isso mesmo, muita gente ainda tem dúvidas quais são os direitos que tem quando começa a trabalhar e a empresa assina esse documento, né? Quem está aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas sobre o assunto é o advogado parceiro aqui do Correio Manhã, Paulo Vitor Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia, telespectador. Olha, vários telespectadores já fizeram, né, essa pergunta várias vezes, mas não custa a gente repetir. Se for empregado que trabalha todos os dias, tem que ter a carteira de trabalho assinada ou não? Sim, Linda. Se o empregado tem as características do vínculo de emprego, que é trabalhar todos os dias, ser remunerado, ter a subordinação ao empregador, ele deve ter a carteira de trabalho assinada com toda certeza. Isso é um direito tanto do empregado como um dever do empregador e que resguarda ambas as partes. Agora me diga uma coisa, o trabalhador que trabalha de carteira assinada pode receber seguro-desemprego? Pode. Isso é uma questão que muita gente tem dúvidas e que gera uma certa confusão. Eu achava que não podia. Mas não, regra geral não pode. Se você mora só você e seu marido na residência e tem a carteira assinada, você não tem condições... desculpa, eu confundi essa pergunta com seguro-desemprego, com Bolsa Família. Bolsa Família pode, certo? O seguro-desemprego não. O seguro-desemprego, para deixar claro, não é possível ter carteira assinada, não é possível ter o seguro-desemprego recebendo a carteira assinada, certo? Para você receber o seguro-desemprego, a principal característica é você não ter nenhuma renda comprovada. Eu peço desculpa pela confusão na pergunta. Tudo bem. Me diga uma coisa, o empregador pode deixar assinar a carteira do empregado para beneficiá-lo de alguma forma? Tipo, acordos, tem validade na Justiça do Trabalho? Existem vários tipos desses acordos, tanto com a intenção do empregador como do empregado. Porque às vezes o empregado não quer ter a carteira assinada exatamente para receber o seguro-desemprego ao mesmo tempo que trabalha. Isso não é possível. Esses tipos de acordo não têm qualquer validade para a Justiça do Trabalho, inclusive podem configurar fraude ao erário. Podem ser condutas tipificadas como crime, dependendo do caso. E aí você estava falando com relação ao Bolsa Família, quer dizer, se a pessoa está desempregada, ou empregada, pode estar recebendo o Bolsa Família também, o benefício. Em relação ao Bolsa Família, é possível. Muita gente diz para o empregador, não quero assinar minha carteira, não quero que assine minha carteira porque eu recebo Bolsa Família. É uma confusão que é causada porque o Bolsa Família tem alguns requisitos. É a questão da renda. Então, se você vive apenas você, seu marido e um filho e tem apenas um salário mínimo como de registrado, de renda oficial, de fato não vai ser possível. Entretanto, se várias pessoas residem no ambiente familiar, na mesma residência, e nessa situação, com uma única renda comprovada, uma única pessoa com a carteira assinada, nesse caso, sim, é possível, porque você vai fazer a unidade familiar dividindo por cabeça. Nesse caso, se tiver uma renda inferior a R$ 164, é possível receber o Bolsa Família e até a carteira assinada. Quando o empregador, pega a carteira do empregado, para assinar ou para dar baixa, quanto tempo ele tem para devolver o empregado? 48 horas, ainda apenas. Apenas 48 horas. Ocorre que a gente sabe que muitas vezes isso não é respeitado, esse prazo não é cumprido e isso, inclusive, é objeto de multas por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, caso não ocorra esse respeito ao prazo. O empregador não tem a carteira assinada, ele pode receber o benefício do INSS, ele tem direito? Depende. Se o empregado ele recolhe o seu INSS como autônomo, não vai ter nenhum prejuízo para ele, certo? Nesse caso, ele vai poder pleitear qualquer benefício junto ao INSS. Entretanto, se o empregado que não tem a carteira assinada indevidamente pelo empregador não faz o recolhimento da sua previdência de forma particular, ele não vai conseguir benefícios previdenciários. Ele pode conseguir um outro tipo de benefício, o chamado benefício assistencial, aquele que não precisa de contribuição, o que é diferente do benefício previdenciário. Agora, e no caso, por exemplo, o contrato de experiência, quando você consegue ser colocado no mercado de trabalho, tem aqueles 3 meses de experiência. Esse período de experiência, ele tem que estar na carteira ou pode ser feito de boca mesmo? Muito empregador tenha o pensamento, tenha a certeza de que, como é contrato de experiência, não precisa colocar na carteira. Agora, é justamente o contrário, Linda. O empregador ele é obrigado a assinar a carteira no contrato de experiência e, inclusive, fazer uma observação no campo das anotações gerais de que o contrato é por prazo determinado, é um contrato de experiência. Se ele assina a carteira, diz que é de experiência e não coloca nas anotações gerais
que é de experiência, não vai ter qualquer validade o prazo de experiência, vai ser um contrato por prazo indeterminado. Quais são os prejuízos para o empregado que não tem a sua carteira assinada, Paulo? Inúmeros, Linda. A começar pela ausência de recolhimento do INSS, ausência de pagamento de FGTS, ausência de possibilidade de ter o abono salarial do PIS, a impossibilidade de comprovar rendas e, a depender do caso, até mesmo o salário mínimo não é respeitado. O empregador tem às vezes a vontade de negociar, dizendo, não vou assinar sua carteira e vou lhe pagar menos, porque não vai haver o desconto. Não é possível. O salário mínimo nacional tem que ser respeitado, independente de ter carteira assinada ou não. E o que é que o empregado pode fazer, o empregado, né, no caso, quando ele não tem essa carteira assinada, o que é que ele deve fazer? Como a gente sempre recomenda, pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, pode procurar o Ministério Público do Trabalho. Esses órgãos são responsáveis por fiscalizar as empresas. Em caso de não observância, em caso de não ter êxito ainda nessas denúncias, é possível que o empregado procure um advogado de sua confiança, ingresse na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do seu vínculo empregatício e, se for o caso, até da rescisão indireta do seu contrato de trabalho através de uma reclamação trabalhista. Paulo, saiu essa semana, para a gente finalizar, aí eu queria não falar mais da carteira, mas assim, fazer uma ressalva aqui, porque essa semana, a gente já trouxe aqui no Correio Manhã, saiu o calendário, né, para os saques do FGTS, das contas de FGTS inativos. E aí muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas. Você já trouxe esse tema, a gente já respondeu algumas dúvidas dos telespectadores, mas mesmo assim as dúvidas ainda são comuns, né, na população que está de olho nesse dinheiro. Quais são as regras para quem vai receber esse benefício? Tentando resumir o que é preciso para os trabalhadores sacar as contas inativas, se tiver conta inativa, é que essa conta esteja parada desde o dia 31 de dezembro de 2015, certo? Além disso, ele precisa comprovar junto à Caixa Econômica Federal, apresentando sua carteira de trabalho, apresentando o número do PIS e, eventualmente, outros documentos que venham a ser solicitados. Entretanto, regra geral, são apenas esses requisitos. O calendário já foi divulgado e é preciso apenas que haja observância. Os pagamentos vão ocorrer a partir do dia 10 de março. A Caixa Econômica já está aberta até em horário estendido a partir dessa semana, mas isso não vai ocorrer para pagamento. Isso é apenas para informações. O pagamento começa a ocorrer a partir de 10 de março e observando a data de aniversário do trabalhador. Uma observação extremamente importante, Linda. A medida provisória que instituiu essa situação, essa possibilidade de saque de contas inativas, ela tem prazo delimitado. Os saques devem ocorrer até 31 de julho de 2017. Se o trabalhador não conseguir sacar suas contas inativas até essa data, não poderá fazer o saque. Entretanto, se o trabalhador tem no calendário a possibilidade de sacar em março, e ele não sacar em março, ele pode sacar em abril, ele pode sacar nos meses seguintes, em maio até o dia 31. Julho, exatamente. Em resumo, é isso. Deixa eu só fazer uma última pergunta, que ontem me abordaram e perguntaram isso, e eu não soube responder, também fiquei na dúvida. Por exemplo, quem tem um marido, né? O marido faleceu há alguns meses, mas ele tinha conta inativa do FGTS e esse dinheiro não foi sacado. Nesse caso, a esposa ou alguém da família tem direito ou não? A questão das contas do FGTS é um direito personalíssimo. Tem que ser analisado se a medida provisória abordou essa questão. Eu vou lhe ser muito sério dizer que eu não visualizei na medida isso. Possa ser que eu tenha passado despercebido. Entretanto, eu posso trazer na próxima semana, quando vier aqui, essa resposta e deixar bastante claro para o telespectador. Tudo certo, então. Obrigada, Paulo, pela sua você, participação. Linda. Obrigado, telespectador. Valeu, bom fim de semana. Bom resto de semana. Quinta-feira já é pré-fim de semana, né? Mas obrigada pela sua participação. Obrigado. Viu? Valeu.